O assunto de hoje é sobre uma estratégia muito sutil que Satanás usa para afastar as pessoas de Jeová Deus. Vamos ver duas ocasiões em que ele usou essa estratégia. Uma foi com a mais jovem criatura inteligente do universo e a outra foi com a mais antiga criatura do universo. Vamos começar com a mais jovem, Eva. Ela não tinha muita experiência de vida, então Satanás se aproveitou disso e quis enganá-la para que ela se sentisse tentada a fazer o que era errado. Mas como ele fez isso? Como sabemos, ele usou uma serpente. Ele não queria que ela soubesse quem ele realmente era e qual era seu objetivo. As palavras que Satanás usou também revelam muita coisa. Vemos isso no texto de hoje. Por favor, abram suas Bíblias em Gênesis 3:1. Eu gostaria de ler esse texto de novo. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Por que Satanás estava fazendo essa pergunta? Como um dos comentaristas disse, ele estava tentando plantar uma dúvida na cabeça de Eva de que Jeová talvez estivesse negando algo bom a ela. Era como se ele estivesse dizendo, Deus está sendo muito restritivo com você. É interessante que o livro Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, na página 66, diz sobre o uso de perguntas. Algumas perguntas são como icebergs. A parte mais substancial fica escondida abaixo da superfície. Por detrás de certas perguntas, muitas vezes existe algo mais importante. Eva não percebeu o que estava por trás da pergunta de Satanás. A resposta dela nos versículos 2 e 3 deixa isso claro. Ela disse, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Eva disse a verdade. Ela deu uma resposta franca. Mas Satanás viu que seria fácil enganar Eva. Ele estava contando que ela estaria mais interessada em si mesma e nos seus próprios desejos do que em Deus, que havia dado tudo a ela. Veja o que Satanás disse nos versículos 4 e 5. Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Infelizmente, a estratégia dele funcionou. Eva não tinha desenvolvido o tipo de amor e apreço que ela deveria ter por Jeová Deus. O que aprendemos desse exemplo? Bom, se uma pessoa perfeita pode cair nesse tipo de conversa, imagine nós. Jeová deu liberdade de escolha a todos nós, inclusive a Eva. Ele não quer robôs. Ele quer que pensemos nas consequências das nossas ações, que decidamos o que é certo e o que é errado, e que façamos as escolhas certas. Mas Satanás quer que façamos as escolhas erradas. Então, como podemos nos defender desse ataque de Satanás? Precisamos conhecer bem o nosso coração. Vamos ler Hebreus 12, 15 e 16. Nesses versículos, o apóstolo Paulo aconselha os cristãos a ter cuidado para não se tornarem pessoas que não apreciam as coisas sagradas. Os versículos 15 e 16 dizem, vigiem cuidadosamente para que ninguém deixe de obter a bondade merecida de Deus, para que nenhuma raiz venenosa brote para causar dificuldade, e muitos sejam contaminados por ela. E vigiem para que não haja entre vocês alguém que pratique imoralidade sexual, nem alguém que não estime as coisas sagradas. Então, como diz no versículo 15, precisamos vigiar cuidadosamente. Vigiar cuidadosamente para que nenhuma raiz venenosa
brote e contamine a congregação. A expressão raiz venenosa refere-se a alguns na congregação que talvez fiquem criticando o modo como as coisas são feitas e até a orientação que Jeová dá sobre certos assuntos, como a santidade do casamento ou a necessidade de pureza moral. E é claro que nós não queremos ser esse tipo de pessoas. Mas pense um pouco, o que é necessário para uma raiz se desenvolver? Bom, é preciso plantar uma semente. Daí ela vai germinar e virar raiz. Então tudo começa com a semente. Precisamos prestar atenção às sementes que estamos cultivando e aprender a identificar as sementes que são ruins. Ninguém pode fazer isso por nós, porque ninguém sabe o que temos no coração. Talvez tenhamos uma fraqueza que ainda não contamos para ninguém, nem admitido para nós mesmos, mas ela pode estar na nossa mente e no nosso coração. E nós temos que trabalhar em cima das nossas fraquezas, porque senão Satanás certamente vai usá-las contra nós. Tiago 1, 14 e 15 descreve bem esse processo. Tiago 1, 14 e 15 diz: Cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Próprio desejo. Então o desejo, a semente, quando se torna fértil, começa a crescer, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, produz a morte. Ser seduzido pelo próprio desejo. Isso pode acontecer com a gente. Os nossos desejos podem ser muito fortes. Foi o que aconteceu com Eva quando permitiu que seu desejo egoísta falasse mais alto. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos identificar a semente ou as sementes ruins. Precisamos nos livrar delas. Não permitir que pensamentos errados germinem e virem raízes. E se tivermos uma raiz venenosa, ou se ela estiver começando a se desenvolver em nós, precisamos arrancá-la. E você talvez precise de ajuda para arrancar uma raiz venenosa, porque pode ser impossível fazer isso sozinho. Agora, vamos pensar na ocasião em que Satanás tentou enganar a mais antiga criatura inteligente do universo, Cristo Jesus. Desta vez, Satanás não tentou esconder quem ele era. Ele sabia que não era preciso fazer isso. Jesus sabia exatamente quem Satanás era e o que ele estava tentando fazer. Como sabemos, Satanás falou diretamente com Jesus no relato de Mateus, capítulo 4. Satanás disse: "É só se curvar e fazer um ato de adoração para mim." O que podemos aprender sobre Satanás? Há muito tempo, ele sente inveja da adoração que Jeová Deus recebe. E ele vai fazer tudo o que puder para que paremos de adorar a Jeová. Ele quer que a nossa adoração não seja aceitável a Jeová. Então, se ele teve a coragem de tentar enganar Jesus, sabemos que ele vai fazer o mesmo com a gente. E mesmo que sejamos considerados pessoas espiritualmente fortes, Satanás vai tentar fazer com que sejamos desleais a Jeová. A Bíblia mostra claramente que Satanás é perverso e quer acabar com a nossa amizade com Jeová. Mas podemos ficar tranquilos. Não precisamos acabar como Eva, porque conhecemos as táticas de Satanás. Então, que tenhamos o mesmo amor que Jesus tinha por Jeová Deus, para que também consigamos continuar leais a Ele.